Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de programação para a web. Então, bora lá para a aula? Bom, pessoal, então como você já sabe, eu me chamo Dan Luciano e como eu já havia adiantado, a gente vai entender um pouquinho do que seria esse desenvolvimento para a web, né? Ou seja, como é que a gente cria aplicações em cima dessa plataforma chamada de web. Mas o que é web? Vamos tentar entender primeiro o que seria isso para que a gente possa evoluir nos conceitos, tá certo? Então, primeiro, gente, eu queria fazer uma introdução exatamente explicando o que é a web, né? Bom, então, logo dando um disclaimer que de cara, a internet, gente, ela é maior do que a própria web, tá? A internet, ela já existia quando a web nasceu. A gente pode pensar que a web, ela é um protocolo, uma aplicação, digamos assim, do que a internet, de toda a infraestrutura que a internet pode prover para a gente, tá certo? Então, às vezes tem essa confusão, né, eu tô sem internet, tô sem web, né, e acaba rolando essa confusão mesmo, que é normal, tá? Mas se lembre que são conceitos diferentes. Internet seria toda a infraestrutura de dispositivos computacionais se comunicando para fornecer um meio de as aplicações conseguirem se conversar, tá, entre si. A web seria, digamos, uma aplicação em cima de toda essa infraestrutura. Bom, falando um pouquinho de história, tá? Que cenário foi esse que a web nasceu? É importante a gente entender, né, para que a gente possa realmente fixar os conceitos na nossa mente, né? Que cenário era esse? Que tipo de problema que ela procurava resolver, tá certo? E no que ela se tornou e no que ela vai se tornar ainda, tá? Então, gente, lá por volta há muito tempo, desde de 1970, quando começaram os estudos de computação, digamos assim, mais forte, de eletrônica, né, sempre teve muitos projetos, eles eram voltados para atender as necessidades militares, tá certo? Então, há muito tempo já existia, né, digamos assim, desde os primeiros computadores, eles tinham esses fins, né, de servir ali a parte militar, trajetória de alvo, quebra de descriptografia de comunicações que eram criptografadas, né? E isso era feito por um único computador. E aí você começou a ter aplicações de, por exemplo, um computador gerenciando, por exemplo, usinas nucleares, mísseis nucleares, enfim. E o governo começou a ficar preocupado, né? Porque um computador dá um problema, pode ser que a gente perca acesso, seja as armas, seja a própria usina. E aí pensaram em criar essa infraestrutura descentralizada, tá certo? Para que você não tivesse mais apenas um único ponto de falha. Então, né, por exemplo, nesse cenário aqui, né, esse computador deu problema, se é ele quem controla, por exemplo, essa bomba nuclear, enfim, né? Ou seja, o computador deu problema, né, que vai dar problema, gente, isso é fato, isso é a coisa mais comum do que a gente imagina, né? Para vocês terem uma ideia, num grande data center desses, todos os dias você tem problema de falhas de hardware. É um HD que queima, é uma memória, é um processador. Todo dia você vai ter que fazer algum tipo de tarefa rotineira nesse sentido, tá certo? Então, nesse sentido, pensar exatamente, olha, vamos criar uma rede, né, descentralizada de computadores independentes que possam controlar, seja essa usina nuclear, esse míssil, etc. E aí meio que nasceu até a internet, tá certo? Então a web, né, ou a World Wide Web, né, ou a grande teia do universal, do mundo, planetária, digamos assim, ela foi criada exatamente utilizando esses conceitos de uma internet descentralizada. Então o criador dela, o Tim Berners-Lee, a ideia dele era exatamente, olha, eu quero aproveitar essa infraestrutura descentralizada que foi criada pela internet, eu quero propor uma aplicação aqui para ela. Na época ele trabalhava no CERN, né, que é um núcleo de pesquisas nucleares da União Europeia, né, o mesmo responsável pelo LHC, famoso acelerador de partículas, né? Então ele tinha um problema lá, que era o quê? Você tinha vários pesquisadores que estavam pesquisando, publicando, descobrindo coisas do que como o nosso mundo funciona, mas a forma como eles publicavam essas descobertas ainda era bem
digamos assim, aquela ideia impressa, mandava para um jornal, demorava um tempo. E ele pensou em digitalizar esse processo, e aí ele começou a criar essa tecnologia que vinha a ser a web, tá? Então ele começou a desenvolver isso entre 1989 e 1990. E inicialmente a primeira versão da web era a junção como se fosse de três tecnologias, né? O RI, HTTP e HTML. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas a primeira versão, gente, dos documentos da web, para você ter uma ideia, você não tinha nem suporte à imagem, tá? Então basicamente era texto mesmo, e aí foi evoluindo, depois foi vindo imagem, e hoje a gente está em esse conteúdo tão rico em termos de multimídia que a web pode suportar, desde áudio, vídeo, chat em tempo real, enfim, tá certo? Então, que eu tenho mais ou menos uma trajetória, né? Então, lá por 1970, foi criado, digamos assim, a internet. Eram inicialmente só dois computadores entre duas universidades que se comunicavam, e aí foi crescendo, foram sendo adicionados mais nós, e a rede foi crescendo, né? Em 1990 nasce essa web 1.0, certo? Em 1995 nasce o Internet Explorer, que, se eu não me engano, inclusive esse ano ele foi descontinuado de vez pela Microsoft, tá? Que era, digamos assim, foi um grande navegador que ele ao mesmo tempo trouxe muitas tecnologias, mas trouxe muita raiva, muito ódio por ele ficar estagnado no tempo, por não receber atualização, por várias tecnologias que estarem ali implementadas não seguirem nenhum tipo de padrão, era uma coisa meio que só funcionava nele, né? Em 2005 nasce esse termo de Web 2.0, que eu vou explicar para vocês lá mais na frente. Em 2018 até esse termo de Web 3.0, certo? Então, primeiro, gente, o que seria essa Web 1.0, certo? A Web 1.0 era extremamente simples, basicamente, gente, era organizada em páginas, tá certo? Onde essas páginas você tinha várias informações, a maioria dessas informações eram informações textuais, e o grande diferencial dessas páginas é que elas possuíam links. Esses links levavam você para outras páginas, tá? Por isso essa ideia de web, de teia, né? Porque você entra numa página, mas você, através do link, pode acessar outras páginas, e você pode inicialmente começar, por exemplo, numa página do Google e terminar numa página, por exemplo, que está lá na China, que está no Japão, em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então ela era muito lenta, gente, porque os meios de comunicação também eram lentos, né? Então, eu trouxe até essa imagenzinha aqui que representa na internet de escada, que não era simplesmente para a gente usar a internet antigamente, não era, vou ligar o computador, acesso, abro o navegador, digita aqui o endereço, pronto, estou no site. A gente tinha que sempre antes se conectar manualmente, demorava, tinha que ter uma disponibilidade na operadora, né? Então era um tempo bem interessante, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, essa é a primeira página digamos assim, da Amazon, né? Quando a Amazon nasceu, inicialmente só vendia livros, né? Hoje a Amazon vende tudo, é uma das gigantes, né? Das 4 maiores empresas de informática do mundo, né? Eu trouxe aqui também, ó, outra muito grande, está entre as 4 também, o Facebook, página da Apple, né? E a página do Google, né? A página do Google é a única que, digamos assim, não mudou muito, né? Mas porque o foco do Google é sempre essa ideia de pesquisa, né? E eles já tinham essa ideia de ser simples, né, a interface. Mas o Google hoje ele não é só, né, o produto de pesquisa, né, o Google Search, né? Ele tem vários outros produtos aí de sistemas operacionais, né? Enfim, tá certo? E essa imagem aqui é considerada, digamos, o primeiro servidor web. Foi nesse computador que o Tim Berners-Lee desenvolveu, né, a web, e foi aí onde ele começou a hospedar as primeiras páginas, tá certo? Então era um computadorzinho da Next que foi comprada pela Apple. Historinha aí, depois interessante de vocês saberem. Tá? Era um workstation, digamos assim, um computador potente da época, né? E ela começou servindo, né? É interessante que ele colocou esse adesivozinho dizendo que essa máquina era um servidor, né? E que não era para ela ser desligada, né? Porque inicialmente tinha todo esse problema. Alguém via ali um computador ligado, vou economizar energia, né? E desligava, né? E não tinha essa ideia de que o computador ficava o tempo todo executando, processando algum tipo de informação. Então, gente, a característica marcante da Web 1.0 era que todas essas páginas elas eram estáticas, ou seja, o conteúdo delas era mesmo, tá? Se eu acessasse essas páginas web
10 vezes por dia, muito provavelmente era a mesma página 10 vezes, tá? Quando acontecer alguma modificação, é que o webmaster, que era o antigo termo utilizado para os programadores da web, né? Ele ia lá e alterava o conteúdo daquela página. Mas essa era sempre uma alteração, digamos assim, lenta, porque dependia do webmaster alterar o conteúdo, subir a página nova para o servidor e usuários acessarem essa página, certo? Então, normalmente as páginas eram estáticas, mudavam com pouca frequência, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, hoje o Google ele consegue indexar as páginas que estão na web através de robôs autônomos, mas antigamente não, gente. Antigamente, quem queria, digamos, ser encontrado pelas ferramentas de busca, tinha que se cadastrar nas ferramentas de busca e cada página nova que você subia no seu site, você tinha que avisar para os buscadores, né? Isso dava um trabalho, porque existiam vários buscadores na época, não só tinha o Google, e você tinha que ir manualmente de um em um fazendo esse cadastro, né? Para cada página que você vai subir, tá? Então imagine hoje um portal de notícia que deve produzir, sei lá, 200 notícias, 200 páginas de notícia, ele tinha que ir lá subir essas 200 notícias em cada uma dessas plataformas, tá certo? Ela web ela começou bem, digamos assim, bem amador mesmo, né? Com essa ideia de descentralizar também, que qualquer pessoa podia publicar seu conteúdo na web, bastava ter um computador e transformar esse computador em uma espécie de servidor, tá? Lembrando, gente, que nessa época da web 1.0, né, os computadores eram muito caros, tá certo? Então não era todo mundo que tinha acesso a isso. Na época da web 2.0, os computadores começaram a se popularizar principalmente com o uso residencial. E com isso a web começou, digamos assim, a aceitar conteúdo criado pelos próprios usuários, né? Foi aí que nasceu, por exemplo, essa briga entre os navegadores, entre o Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, tá certo? E foi aí onde teve uma grande digitalização das ferramentas que eram físicas para o mundo digital, tá certo? Por exemplo, né? Você vê aí, os jornais foram basicamente, principalmente jornais impressos, substituídos pelo Twitter, né, uma forma muito mais rápida da gente saber o que está acontecendo no mundo. Telefones foram substituídos, seja pelos aplicativos de voz pela internet, né, seja pelas próprias mensagens também textuais. TV hoje, né, apesar de ainda ser muito forte, mas principalmente aí nos jovens, muita gente não tem nem TV em casa, nem assiste TV e prefere conteúdos, por exemplo, do YouTube, né? Livros impressos foram substituídos, digamos assim, né, de certa maneira, por livros digitais. Quando eu falo substituir, gente, não vamos levar ao pé da letra, né? Não é que livros impressos não vendem mais, não é que não existe mais mercado para eles, né? Até hoje, né, mesmo depois da internet, da web, a gente continua ainda tendo rádio, a gente continua ainda tendo TV a cabo, né? Enfim, tá? Mas eu estou falando aqui de impacto, tá certo? Hoje os livros digitais eles têm cada vez mais um impacto muito forte nas nossas vidas e porque você consegue carregar milhares de livros, por exemplo, dentro de um pendrive, dentro de um celular, certo? Então aqui a rádio, né, meio que foi, digamos, substituída, né, aí pelo Spotify, pelo podcast, tá muito forte, né? Fotografia física, quase ninguém mais, né? Acaba revelando foto, mas tem milhares de fotos aí no seu celular e, por exemplo, no seu álbum virtual, que seria o Instagram ou outras plataformas, né? Antigamente, por exemplo, existia uma lista telefônica, um livro, né, onde tinha um endereço de todo mundo que tinha telefone, gente, na cidade. Era muito curioso, né? Você poderia pesquisar mesmo, nome por nome, tá? Por exemplo, o nome o assinante da linha, né? O dono da linha, você conseguia pegar o telefone de todo mundo, de toda a cidade, né? Inclusive do governador, por exemplo, tá certo? Tem até uma história engraçada, né? Que o Steve Jobs, quando estavam começando, antes de começar a Apple, eles estavam brincando de hackear e criaram meio que um telefone que eles não eram cobrados, né? A Blue Box. E aí eles ligaram pro Papa e conseguiram falar com o Papa, né? E fizeram um trote lá com o Papa, né? Da época, né? Isso porque existia essa lista telefônica onde todos os telefones estavam acessíveis, tá certo? As enciclopédias, né? Tinha uma muito famosa, a Barça era caríssima, gente, né? Que
foi basicamente substituída aí inteiro pela Wikipédia, né? Eu nem sei como é que está hoje o modelo, o negócio, a Barça. Acho que hoje serve mais como decoração, porque realmente era ficar muito bonito, né, digamos assim, no estante, do que como propriamente das pessoas ir lá e acessarem o conteúdo, certo? Então, essa web 2.0, ela trouxe muito essa ideia dos usuários criarem o próprio tipo de conteúdo, tá? Então, você vê aqui a ascensão das plataformas de blog, onde todo mundo passou a ter, digamos, ter voz pela internet, essa ideia de comentário, de curtir. Então, agora você não mais é simplesmente obrigado a receber a opinião de alguém, por exemplo, de um formador de opinião. Você pode criar a sua própria opinião e publicar ela na internet, seja a sua opinião boa ou ruim, certo? E o que o Web 2.0 acabou trazendo, gente, foi o que é chamado aqui de Waiting Gardens, né? Ou vários muros de ecossistemas isolados, fechados, tá certo? Então, por exemplo, o seu conteúdo que é postado no LinkedIn, ele não aparece instantaneamente no Facebook, né? E você vê que as pessoas meio que ficam presas, digamos, nessas plataformas e elas não conseguem, né, interagir ou migrar de plataforma, porque cada uma delas está focada num nicho bem específico, tem suas programações, configurações também muito específicas, né? Então ficou criando, a gente criou assim, esses silos, digamos assim, né? E isso muitas vezes é utilizado até para fazer separação, por exemplo, de classe social, né? Quando o Facebook começou, né, você tinha que ser convidado por alguém que já estava no Facebook. Então, isso criava uma espécie de exclusividade do Facebook. Então, eu tenho um Facebook, tu não tem. Então, tinha gente até que comprava para poder ter acesso, né, ao Facebook. Né? E tinha toda essa questão, eu sou rico, estou no Facebook, tu que é pobre está no Orkut, digamos assim. Né? Hoje, depois que o Facebook, digamos assim, tirou essa restrição e todo mundo pôde se cadastrar. E aí já teve, não, agora o Instagram é que é o da vez, né? Facebook é povão, né? Enfim, e vão criando essas separações mesmo, né? Utilizando vários setores, né? Você tem várias redes sociais que são, inclusive, bem específicas, de um nicho bem específico de pessoas que querem interagir sobre determinado conteúdo, né? Foi aí também que veio o fortalecimento da época dos fóruns, né? E os fóruns nada mais eram que essa espécie de interação, mas de pessoas que tinham uma finalidade ali em comum, né? Que queriam discutir um determinado tipo de assunto, certo? E isso, gente, essa web 2.0, ela já está há bastante tempo aí, né? Digamos, ativa. E ela trouxe diversos problemas e um dos que a gente vê hoje é que exatamente a internet ela está quebrada, tá? Se você for ver, gente, cada dia que passa a gente tem mais problemas de vazamento de massivos de dados, seja de grandes empresas, de pequenas empresas, de empresas médias, porque todas essas empresas, sempre quando a gente vai utilizar algum tipo de serviço que elas propõem, a gente tem que deixar muitos dados lá, dados pessoais, dados muito sensíveis, dados que inclusive são imutáveis, tá certo? Por exemplo, se eu cadastro minha digital no Google, gente, minha digital não muda. Se essa digital ela vaza, ela vai ser válida pro resto da vida. Tá, uma senha eu consigo mudar, o nome de usuário, o e-mail eu consigo mudar, mas a minha digital não, tá certo? A gente tem vários problemas, gente, com propaganda, né? Hoje, muito desses produtos gratuitos que existem na internet, na web, eles são sustentados por conta desse modelo de propaganda, que é um modelo muito agressivo, que cada vez mais coleta muitos dados da gente, exatamente para poder vender mais e mais propaganda, né? Se você utiliza algum bloqueador de propaganda, então você já deve ter visto alguma mensagem, né, nesse sentido. Então aí muitos sites agora não permitem que você acesse o conteúdo se você tiver usando um limitador, um bloqueador de propaganda. Muitos problemas de vigilância em massa, né, várias denúncias de governos que ficam espionando, inclusive sua própria população, para ver o que é que eles estão fazendo, né, o que é que eles estão, como eles estão utilizando a web, como eles estão, que tipo de páginas de conteúdo que interessam para eles, tá certo? E a gente criou também, gente, essas big empresas, tá? Conhecidas até como FANGs, né? Que é, por exemplo, Facebook,
Amazon, Apple, o próprio Google, né? Então, são empresas gigantescas, gente, que são avaliadas em bilhões e bilhões de dólares, que cada vez crescem mais, né, de tamanho, de poder. Inclusive, nesse período de pandemia, todas essas empresas elas tiveram faturamento recorde, crescimento recorde, porque a gente está cada vez mais preso a elas, tá? Então, a gente tem aqui basicamente, né, gente, na Web 2.0, problemas de vigilância em massa, né, de perca de dados também é muito comum. A gente tá ali, a gente acaba gastando um tempo da nossa vida fornecendo dados para uma determinada plataforma. A plataforma da noite para o dia fecha e a gente muitas vezes não consegue nem ter acesso aos nossos dados, que eram nossos, que a gente foi quem, digamos assim, levou anos preenchendo, cadastrando esses dados, né? Muito problema de vazamento de dados, né? Muito problema com propaganda e, mais uma vez, né, vigilância e sensoriamento em massa, né? Então, hoje a Web 2.0 ela é considerada, digamos assim, como ela está quebrada, né? A gente precisa realmente de uma alternativa, de uma outra solução, tá? E é aí que nasce a Web 3.0, tentando resolver esses problemas, tá? Então, a Web 3.0 ela tem exatamente essa ideia, né, de tentar controlar a censura. Como é que eu controlo a censura? Se lembra que eu disse que a web, quando ela nasceu nessa ideia de ser descentralizada. Mas na Web 2.0 ela ficou muito centralizada na mão de poucas empresas, como eu já havia adiantado aqui, né? Basicamente, gente, se vocês forem ver, os 10 sites mais acessados do mundo são Facebook, Instagram, WhatsApp, que é do próprio Facebook, né? Então você tem um dos 3 mais acessados é da mesma empresa, né? Google, Apple não tem muito essa ideia assim de ter sites mais acessados, mas os produtos dela, né, são muito fortes, são muito utilizados para navegar. Então, quer queira, quer não, ela acaba tendo muita força nesse sentido, tá? E a gente tem, né, então a Web 3.0, ela quer ser exatamente descentralizada para evitar a perca de dados, para evitar a censura, para evitar o vazamento de dados, para evitar a vigilância em massa e para diminuir ou repensar como as propagandas vão acontecer na internet. E a ideia dela também é que esses diversos dispositivos se comuniquem e troquem informação para exatamente fortalecer essa rede descentralizada e ter esse meio comum, tá? Então, quer queira, quer não, gente, se você quer hoje desenvolver uma aplicação que rode no mais diversos tipos de dispositivos, a web é, sem sombra de dúvida, o menor caminho, tá certo? Claro que o mesmo site que você faz, por exemplo, para aparecer na TV, não necessariamente é o mesmo que faz para ter para ele poder ser executado no computador, mas é muito parecido a ideia, digamos assim, as tecnologias ali por trás, tá certo? E a Web 3.0, ela propõe uma série de alternativas para esse modelo que é da Web 2.0 centralizado, né, na mão de poucas empresas, digamos assim, tá? O grande problema é, gente, é que esse mundo descentralizado você tem também tantas alternativas que você, enquanto usuário, muitas vezes fica na dúvida, né? E agora, eu uso qual? Qual é a melhor? Qual é a que vai proteger melhor meus dados, né? Então, aqui você tem várias tecnologias que são, digamos assim, descentralizadas ou que possuem alguma parte disso descentralizada, tá certo? Então, gente, recapitulando, né? Vamos lembrar aqui que a Web 1.0, ela basicamente era read only, né? Os usuários apenas consumiam o conteúdo das páginas web. Na Web 2.0, ela é participativa e centralizada, ou seja, os usuários agora eles podem criar conteúdo, mas nessas poucas plataformas existentes, tá? Em teoria, qualquer pessoa pode criar a sua versão do seu Facebook, sua versão do seu Instagram, colocar na internet e as pessoas terem acesso. Mas na prática, a gente não vai ter esse uso massivo, né? Essas grandes empresas elas vão dominar o uso o uso da web, certo? Já na web 3.0, né? A gente tem essa ideia de dados linkados, de semântica da web, sem intermediários, com os dados e com as aplicações descentralizadas,
mas isso ainda não é, gente, uma realidade propriamente dita. A gente tem várias iniciativas, porque hoje o dinheiro está ainda nesse modelo, digamos, de Web 2.0, né? Talvez se a gente começar a encontrar, né, ter organizações que nesse modelo de Web 3.0 conseguem movimentar, conseguem gerar muito valor, quando eu falo de valor, valor financeiro, pode ser que a gente comece a ter migrações aí para esse modelo, certo? Então, conforme eu havia já falado para vocês, a web nada mais é, gente, do que o RI, HTTP mais HTML e uma sopa de letrinhas aí, de tecnologias, de siglazinhas que a gente vai estudar, tá certo? Com calma nas próximas aulas. Tá? Mas uma dessas tecnologias muito importante é o RI e o URL, tá? O RI é Uniform Resource Identifier, tá? Então, como o Tim Berners-Lee tinha essa ideia da rede ser descentralizada e da minha página, que está, por exemplo, em um servidor, conseguir ter acesso a uma página que está em outro servidor, então ele precisava de alguma maneira de linkar esse conteúdo. Né? E como é que eu faço o link entre esses dois documentos que são separados, que estão sendo servidos por servidores diferentes? Tá? E aí ele criou essa ideia de URI e de URL. Então tem uma diferençazinha básica entre as duas, mas vamos lembrar que toda URL ela é também uma URI. Vamos botar assim como se uma URI fosse o endereço completo de como eu acesso um determinado recurso que está na internet, na web, tá certo? Já a URL ela pode ser abreviada, tem algumas características ali mais simples, tá certo? O HTTP é o protocolo de comunicação que faz com que as aplicações web consigam se comunicar. Então, por exemplo, a gente já falou aqui que, né, os navegadores eles acessam informações do servidor. Então, eles acessam essa informação através desse protocolo chamado HTTP. Vamos pensar que o HTTP é como se fosse a língua, tá? O protocolo de comunicação, como o navegador deve pedir essas informações para o servidor e como o servidor pode enviar essas informações de volta para o navegador. Então, ele é uma abreviação do acrônimo aí, né? De Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Essa ideia de hipertexto é exatamente de que eu tenho um documento cheio de informação textual e dentro desse documento eu também tenho links para outros textos, tá? E aí eu tenho essa ideia de hipertexto, porque inicialmente minha página ela pode ser bem pequenininha, mas cheia de link, e eu posso clicar e sair navegando em cada um desses links, que vão ter outras páginas, que vão ter outros links, aí eu tenho um hipertexto, né? Um hiperconteúdo, digamos assim. Tá? Então, esse HTTP ele é baseado nessa arquitetura de cliente-servidor. Vocês vão estudar isso um pouquinho mais também na disciplina de redes de computadores, tá certo? E em aulas futuras a gente vai também esmiuçar mais isso. E ele também é dito como stateless, ou sem estado. Talvez vocês já passaram pela experiência de clicar várias vezes no link para realizar um download, porque demorou, digamos assim, e aí quando vocês menos se espantam, vários downloads são feitos ao mesmo tempo, tá? Isso acontece porque o servidor ele não sabe, ele não guarda informações das requisições que você já fez anteriormente, tá? Então, cada requisição que chega para ele é uma requisição completamente nova. O HTML é Hypertext, né, Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, tá certo? Então, como eu havia dito para vocês, né, então inicialmente a web era só documento textual, tá? Mas eu precisava dizer algumas informações para esse documento, né? Eu precisava marcar, por exemplo, qual era o título do meu documento, qual era o subtítulo, onde estavam os parágrafos, e assim nasceu essa ideia, né, de linguagem de marcação de conteúdo, tá? Então, ela basicamente, isso acontece através das tags do HTML, tá? Então, existem diversas tags, a gente não tem como, por exemplo, durante a nossa disciplina, ver todas as tags, mas a gente vai ver pelo menos as principais, tá? E a última versão, digamos assim, do HTML é o HTML5, né? Esse HTML5, ele realmente é um divisor de águas, ele traz várias tecnologias, várias coisas legais e várias padronizações de como o HTML era. Antigamente o HTML sofria muitas modificações, tinha uma série de versões, era uma confusão, e o HTML5 veio para tentar unificar isso, resolver isso, e realmente tem várias ideias muito legais no HTML5, tá? Tanto é que até hoje, né,
Fala-se em uma versão do HTML6, tá? Mas bem futuro ainda não se sabe direito como é que isso vai acontecer. Lembrando, gente, HTML não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem exatamente de marcação. Por que que ele não é uma linguagem de programação? Porque eu não consigo fazer if, else, por exemplo, for, chamar uma função dentro do próprio HTML. Tá? O HTML não foi pensado para isso. Qualquer crítica, dúvida ou sugestões, vocês podem estar deixando em comentário aí do Classroom, comentário do vídeo no YouTube, ou mandando aí pelos contatos do WhatsApp, tá certo? Muito obrigado. Qualquer coisa, podem mandar e-mail aqui para danunciana.ifpi.edu.br, me adicionarem nas redes sociais, Instagram, Twitter, etc. Ou entrar em contato comigo diretamente pelo meu telefone aí, tá certo? Então, valeu, galera, e até a próxima.